Pessoal, hoje o nosso trabalho é com os guardiões, um dos mais esperados, né? E a gente sempre bate nessa tecla que o guardião, ele é a nossa camada protetora, a nossa cúpula que filtra todas as energias que vêm de fora para dentro. Sabe por quê? Porque quem atrai essas energias somos nós mesmos. Só que a gente não sabe se defender de quem? De nós mesmos. Então, eles vêm intervir na nossa consciência para que a gente não fica na mira de nós mesmos. Lembra que eu sempre falei para vocês que tudo acontece dentro de nós, para que o externo tenha uma reação, seja ela positiva ou negativa, o meu interior é quem dá esse comando. Então, o que está aqui fora, tudo que acontece com a gente, é apenas um reflexo de como está aqui dentro. Não existe a menor possibilidade de estar acontecendo algo aqui fora que não esteja acontecendo dentro de nós. Vocês já ouviram falar que cada um vê a vida, a realidade, segundo a sua ótica? Então, muitas vezes, o que é bom para um pode ser péssimo para o outro. E o que é ruim para o outro pode ser ótimo para o outro. Então, tudo aquilo que nós entendemos como sendo algo ruim, tem muita gente que fala, eu sou nazarado, comigo nada dá certo. A gente acredita, mas a culpa é de fulano, é de ciclano, é do emprego, é do pai, é da mãe, é do marido, da esposa, enfim, dos filhos, até do cunhado, que eu vou deixar uma coisinha assim. Tá bom? Vamos brincar um pouquinho. Então a gente acaba achando que a culpa, a gente delega isso sempre a algum evento externo, mas nada é fora, né? É tudo como os meus olhos, a minha ótica, a minha consciência capta sobre aquilo, o que ela consegue ver sobre aquilo. E normalmente, lá no nosso inconsciente, a gente quer que alguém assuma a responsabilidade do que está acontecendo na nossa vida. Algo sempre acontece e a minha vida é o que é. Gente, nada acontece fora. São coisas que vocês precisam ressignificar, ter um outro olhar, um outro posicionamento, né? Diante desses eventos da vida. Isso melhora à medida que a nossa consciência sobre nós, o autoconhecimento, eles vão evoluindo, eles vão expandindo, né? E a forma mais correta, né, é fazer essa viagem interior para saber como a gente funciona, né? Tudo aquilo que nos inflama. Na verdade, tudo que a gente vê de mal no mundo, nas coisas, nos outros, no trabalho, é porque está dentro de nós. A gente só consegue identificar no outro aquilo que nós conhecemos. Eu só consigo identificar no outro algo que é semelhante a mim. Correto? Como que eu posso julgar uma atitude do outro? Vou dar um exemplo aqui, como arrogante. Se eu julgo como arrogante, é porque eu conheço a arrogância. Ok? Então, é porque eu tenho isso dentro de mim. Eu não posso falar de algo ao qual não existe para mim. Se não existe, se eu desconheço o que é arrogância,
distância, se eu não tenho isso dentro do meu íntimo, eu não tenho lente para perceber isso nos outros. É a mesma coisa lá de um diagnóstico, de um exame, em termos científicos. Se você não entende do que está falando, do que está escrito, do que está sendo citado, você pode ter um posicionamento, né, sobre o que está ocorrendo? Não. Somente o médico. Né? Por quê? Porque ele tem dados informativos sobre isso. Então, eu só posso identificar algo, seja lá de que forma for, se eu tiver dados dentro de mim para botar uma medida sobre aquilo. Então, todo julgamento, toda braveza, não adianta arrancar o cabelo, não adianta arrancar a calça, pisar em cima, de nervoso, não adianta, porque esse é um comportamento ao qual eu tenho um termômetro para medir no outro. E se eu tenho um termômetro para medir no outro, é porque eu conheço sobre aquela temperatura. Aquela temperatura está em mim e não no outro. Porque muitas vezes o outro tem uma atitude normal, natural. Para ele, é a realidade dele, mas eu julgo como arrogante, enfim, e aí afora. Entro em pânico, raiva, né? Fico todo inflamado, porque eu acho que a culpa está no outro. Mas se eu observo, com certeza nem se trata de culpa, mas ressoa aquele sentimento que inflamou, aquela combustão está em mim. Algo eu identifiquei igual a mim. E é assim, tá? Então os guardiões, eles vêm nos ajudar a lidar com essas loucuras que a gente tem. Né? Eles vêm proteger, primeiramente, nós de nós mesmos. Claro, né, que existe mais grandes outros fatores que nos levam a gente estar em posição de absorção, de absorver, que aí teria que entrar em frequência mental ou em sintonia com alguma coisa, certo? Mas até aí é porque minha frequência está mais baixa, então eu captei por afinidade energética, a energia ruim de alguém, de um lugar, enfim, há uma afinidade, seja ela, né? Aí tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o hospital é um lugar de energia muito densa, porque ali ocorrem vários fenômenos, né, que nos leva a ter uma frequência baixa, lógico, outros maravilhosos, mas é um lugar de energia muito densa. Agora, o médico que lá trabalha, o enfermeiro que lá trabalha, não tem como dizer que ele é responsável por isso, ele só é responsável pela frequência que ele vibra. E nem sempre dá para estar 100% sobre tudo aquilo, né? Então, tem algumas ressalvas, que pode ser pelo ambiente, em circunstâncias que não dá para você simplesmente dizer, não, eu vou me afastar dessas energias. O que você precisa é trabalhar
quê? Da minha frequência mental, né? Meditação, autoconhecimento, para que eu possa ficar um pouco mais imune a essas energias. Mas em qualquer uma das situações é preciso estar em sintonia vibracional com a ocasião. E os guardiões vêm ajudar a gente, sabe? Dar aquela forcinha, nos ajudar a entender mais sobre o assunto, a nos proteger dessas situações, né? Que são ambientais, né? Quando a gente lá está meio chateado com alguma coisa e a gente cai na frequência e aí a gente está mais vulnerável, então ele vem e nos protege tanto da gente mesmo como dos outros e do ambiente e de algumas circunstâncias da vida, né? Só que o guardião digamos o guardião de trabalho, esse aos quais vocês passam pelo atendimento, né? Eles estão aqui para orientar, né? E muitas vezes para te ensinar. Mas ele vai te ensinar do jeito que você está predisposto a aprender. Tem gente que é predisposta a aprender pelo amor, pela ressignificância dos fatos, pela busca da cura, e outras pessoas querem aprender, tá? Isso dentro da pessoa, pela vingança, pela raiva, né? Tem esses sentimentos ainda que as coisas precisam ser pagas na mesma moeda, né? Ou então fizeram um trabalho ruim, eu tenho certeza. E o guardião tenta te levar, né, para um caminho da consciência, da expansão, da compreensão de mundo. Mas tem muita gente que simplesmente bloqueia a consciência e sequer, né, tem consciência para entender. Aí então ele precisa aplicar a lei da correspondência, ok? A finalidade, o trabalho, né? O compromisso dele com cada um de nós é nos levar para o caminho do progresso. Mas tem pessoas que preferem que sejam pela dor. E com isso, né, a gente acaba experienciando coisas ruins, né? E até nesse momento atribui muitas vezes aquele guardião falou que era assim, que era assado. Mas é preferível eu atribuir ao guardião, à sorte, a todo o resto, do que eu assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece na minha vida. Eu garanto para vocês que quando a gente assume a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, é problema nosso, daí a curar é um passo muito curto. 50 quilos do 100 que é colocado nas nossas costas, você já deixa quando você entende que tudo que acontece na sua vida é problema seu. Metade do caminho
fica só, os outros 50% da nossa cura total e completa. Olha que lindo isso. Simples assim. Está na minha vida, daqui que é meu. Eu entendo que é problema meu. Agora, como eu vou, me tratar, como eu vou medicar em mim, já que sou eu a própria cura, aí é uma grande viagem interior. E claro, que existe muitas dádivas espirituais, emocionais, despertar, muita coisa espiritual que chega até nós quando a gente está nesse ponto, para que a gente seja curado definitivamente. Então, nada está tão longe, mas é preciso ousar a seguir esse caminho. É preciso ousar para ser feliz. É preciso focar em tudo que é diferente daquilo que você tem colocado foco até hoje. E os guardiões vêm despertar essa consciência em nós, por amor, pela dor, nada que não seja bom para nós. O que é dor, a mesma coisa, o que é uma dor para mim, pode não ser para você. E o que é uma dor para você, pode ter um outro sentido para mim. Só que não existe nenhum sentido de dor. A dor, ela toma um quadrante na nossa vida quando a gente tira dela o que é que ela está querendo nos comunicar. Que ela está falando e eu não estou entendendo. Quando eu fico atenta a isso, que ela está querendo dizer, que ela está querendo me trazer no prumo de novo, quando eu não percebo essa linguagem, essa comunicação, quando eu não estou em estado de presença para ouvir, então eu prefiro trabalhar nos tributos da dor, do azar, da má sorte, E assim, é simples assim. Em contrapartida, quando a gente se conecta com os guardiões, na sua mais pura divindade energética, a gente tem muito mais vida, a gente tem nossas emoções curadas, a gente tem a nossa sorte de volta, a gente tem os bons relacionamentos. Quem aqui é azarado em relacionamento, não dá certo com ninguém? Levanta a mão. Ou se dá certo, mas é aquela, aquele sobe e desce, aquela gangorra. Bem entre tapas e beijos. Não, tapa não, mas que seja nos beijos, mas
na mesma proporção da briga, né? Ou então, não dá, não, ou então, não, a gente se dá bem por minha causa, porque eu relevo um monte de coisa. Olha que estranho, né? Que a gente conclui uma vida. Né? A gente não está aqui para relevar, aceitar, a gente está aqui para ser feliz. Né? Então, esse é um assunto muito polêmico, né? É o que mexe com as nossas emoções, o que a gente vive todos os dias. É uma loucura. Né, meninas, meninos? Então, a gente precisa, né, entender o que está acontecendo com a gente. A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Vamos consertar o que dá para consertar e o que não dá, vamos soltar. Agora, o que não dá é para fingir que a vida está boa. Porque o propósito do Criador e da criação não é esse negócio aí. Tá bom. O que eu vou fazer agora na minha vida? Já passei 15, 20 anos junto, vou fazer o que agora? Gente, não é assim. Né? É claro que se rolou todo esse tempo, quem sabe a gente não vai chacoalhar o balaio de gato e não vai fazer a coisa mudar. Né? Como que a gente pode resgatar isso tudo? Como fazer isso? E os guardiões estão aí. Quer você acredite, quer você não acredite, as danadas das guardiãs que cuidam das nossas emoções, né? Os guardiões que nos trazem vitalidade, força e energia. Então, com o guardião, tudo de bom. Tá bom? E a gente tem que entender. Quando você busca a ajuda de um guardião, você vem com uma gana que o seu problema seja resolvido, não é assim? Eu vou pedir para amarrar aquela sirigaita, aquela fulana, por ela bem longe de mim. Ou ao contrário, o guardião só ouve e finge que entendeu o seu pedido. Afinal de contas, o agente revelador é você. E quando você pensa sobre isso, sobre alguém, em fazer para alguém, você não tem caminho para fazer. Porque o nosso campo ele é assim e assim. Então, quem acaba ficando naquele balaio de gato é você. Por quê? Porque nasce uma frequência da ilusão de que você conseguiu. Por afinidade, você entra na frequência, uma coisinha qualquer acontece. Olha, agora está chegando, está se aproximando. Está vendo como eu consegui? Ou, ela está se afastando, está vendo como eu consegui? Isso é uma doce ilusão que é só o retorno para você daquilo que você, do lugar que você se colocou. Então, se eu me coloco no lugar do que eu quero uma coisa dessa, eu vou ver isso em tudo que eu olhar. Mas que logo você vai entender que aquilo era apenas o fruto da tua ignorância. Olha lá, fui lá naquela mulher, na vila, não sei das quantas, andei 500 quilômetros, ela amarrou, eu pedi para amarrar, ela amarrou, agora eu quero largar desse homem e não sair do meu pé.
Ok? Na verdade, quem amarrou aquela pessoa foi você mesmo, né? Simplesmente pela fragilidade frequencial e emocional daquela pessoa. Você dominou o campo, não deixa a pessoa nem abrir a boca, cuida do dinheiro da pessoa, ela não pode comprar uma bala. Tá vendo? Fala, mas não leva, não sai do meu pé. Agora, foi você que fez essa cria, porque você foi tomando posições, né, de adestramento emocional do outro, da fragilidade do outro. Você é um grande vampiro emocional. Cuidado com o que a gente pede, o universo pode ouvir. Que o universo nosso, do micro para o macro vai responder pelo micro sempre. Porque eu só consigo ter o olhar a partir da minha visão. Então, vamos crescer espiritualmente, gente. O caminho é muito mais simples, é muito mais saudável. Não precisa ser com dor. Precisa apenas ter encontros com você mesmo. Precisa apenas saber como você funciona e buscar respostas dentro de você, ainda que elas estejam ocultas, mas se movimentar em direção a essas curas. Quem procura acha, inclusive as curas, ok? Precisa querer, precisa se priorizar, precisa querer que tudo seja diferente. E tudo será. Corpo, alinhamento, corpo, mente, espírito e ação, que espírito está dentro da ação, e não tem como dar errado. Combinado então? Vamos fazer assim, daqui para frente? Vamos investir em nós mesmos, nas nossas curas. Vamos investir, vale a pena. Sabe quem vai ser seu companheiro por toda a eternidade? Quem? Você mesmo. Nós vamos ter que lidar com a nossa companhia por toda uma eternidade. Então vale a pena, porque senão nem vocês vão suportar vocês daqui a pouco. Então vale a pena. Vale a pena. Tá? Bom trabalho a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar. Que sejam pelo amor.